Senhor, igreja, como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom nos edificar e ouvir a palavra de Deus, nos encher dele. A palavra diz que a nossa fé aumenta a ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu vou ler agora o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins. Eu convido a igreja que esteja de pé. Você, meu irmão, que está na sua casa, que está acompanhando o culto aqui conosco, que está cultuando conosco no mesmo Espírito, unidos no Senhor. Nós somos irmãos em Cristo, unidos em uma só palavra, filhos do Deus vivo. O Senhor que é grande, que é santo, nós adoramos e exaltamos o nosso Deus. Cante conosco, igreja. Você na tua casa, solte a tua voz. Faz a tua casa a igreja, o templo do Senhor. Ele habita em você, Ele está aí, e Ele está aqui conosco. Ele é digno de ser exaltado. Alegria de
a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E o Senhor ainda faz, ainda há de fazer, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nosso Deus de amor, Deus de justiça, Deus de toda graça, Deus da paz. Nós Te adoramos, Senhor, o Deus que surpreende. Nós Te exaltamos, Senhor. Essa canção diz: quando eu acho que eu entendi o Teu jeito de agir. Não tem como a gente não mencionar essa pandemia, esse vírus. A gente não compreende tantas coisas que acontecem. Algo que aconteceu tão distante. Quando que a gente poderia imaginar que fosse nos alcançar aqui, no interior do Mato Grosso do Sul? Mas quando a gente não entende, Deus nos surpreende. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus que transforma todas as coisas, o Deus que renova, que faz tudo novo. E dessa situação tão difícil, Ele faz nascer coisas novas e coisas lindas. Faz acontecer milagres nas coisas mais simples. Esse Deus que nos surpreende, o Deus do impossível. Nós Te adoramos, Senhor, exaltamos o Teu nome. Confiamos em Ti, Senhor. Mesmo quando não compreendemos. Quando eu acho que entendi o Teu jeito de agir, quando eu acho que avancei os Teus pensamentos outra vez, me fazes entender
de homens feitos de barro, que não ouvem, que não falam. Confio em carros e cavalos, confio em pessoas, ó Deus. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Deus, nós depositamos nossa confiança no Senhor. Acreditamos em Ti, ó Deus. E quem deposita a confiança em Ti, ó Pai, não sai envergonhado. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Obrigado, ó Pai, por esse louvor. Ó Pai, nós entregamos a Ti. Aceita, ó Pai, o nosso louvor. Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz e a alegria do nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos e podermos adorar o nosso Deus, exaltá-lo por tudo aquilo que Ele é e por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas. Queremos também louvar a Deus pela sua vida, você que está cultuando a Deus conosco, aí na sua casa, você que tem feito do seu ambiente, do seu lar, um lugar de adoração a Deus, nesta noite, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. A nossa oração é que Deus fale ao seu coração de uma maneira clara e de uma maneira objetiva à luz da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite um tema que, sem dúvida, tem sido um tema muito oportuno diante dos desafios e das lutas que temos enfrentado nos últimos meses. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema: como não sermos derrotado pelo medo. A palavra de Deus em Números, capítulo 14. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia neste texto da palavra de Deus. Números, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo de número 1 em diante. A palavra de Deus, queridos, nesta porção das Escrituras, nos mostra um dos momentos mais significativos e mais importantes dentro da história de Israel. Números capítulo 14 é este momento quando o povo de Deus estava prestes a tomar a terra prometida. Deus havia levantado Moisés, um líder, para guiar o povo, para conduzir a nação. E a Bíblia diz que Moisés então envia os seus espias para que eles pudessem contemplar a terra. E esses espias voltam da terra prometida, a maioria deles, com exceção de Josué e Caleb, com uma visão muito pessimista do que eles contemplaram. A Bíblia nos mostra, queridos, que o medo, que o pavor e o pânico havia tomado conta do coração daquele povo. E por isso eu quero nesta noite ler esse texto da palavra de Deus com você e juntos refletirmos sobre como não sermos derrotados pelo espírito do medo. Números capítulo 14, a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam
contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos na espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais, ou seja, não tenham medo. Não deixe que o espírito de medo, de pavor, tome conta do coração de vocês. Disse este servo de Deus ao povo da terra: porquanto como pão o podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não nos temais. Versículo 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e os desertarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo à noite. Amém, queridos? Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto da Palavra de Deus. Como eu disse, queridos, este é um dos momentos mais especiais na história de Israel. O povo está na possibilidade de entrarem na terra prometida. E a Bíblia diz que, ao receberem o relatório dos espias, este povo teve medo. Este povo duvidou se aquela terra que havia sido prometida por Deus, de fato poderia ser possuída por eles. Sabe, queridos, quando o medo toma conta do nosso coração, a nossa tendência é exatamente esta: paralisar. O medo te impede de continuar avançando na direção daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. A pergunta que faço no início desta reflexão é: quais são os seus medos? Nos últimos dias, quais são os medos, os pavores, as ansiedades que têm tomado conta do seu coração? Muitas pessoas, queridos, estão sendo tomadas pelo medo dos últimos dias. Pessoas que têm medo de perderem os seus negócios,
pessoas que estão com medo de contraírem grandes dívidas, pessoas que estão com medo porque não sabem quando que esta pandemia vai passar, quando que a vacina já descoberta chegará até nós, pessoas que estão vivendo debaixo do espírito de medo, porque tem um pavor muito grande em pensar sobre a morte, em pensar sobre perder um ente querido. O medo, querido, tem tomado conta de muitos corações, de várias formas, de várias maneiras, nesse tempo de tribulação. E eu insisto perguntando para você nesta noite: quais são os medos que têm tomado conta do seu coração durante essa pandemia? Sabe, queridos, quando falamos de medo, deste sentimento que é natural, deste sentimento que é comum a todos nós, duas coisas precisam ser ditas. A primeira é que existe um medo bom, ou seja, Deus te fez com receio ou com medo positivo que te ajuda a estar alerta, um medo que te ajuda a se prevenir do perigo. Esse medo que não te para, mas este medo que coloca na sua vida alguns obstáculos. Esse medo, querido, que faz você ser prudente. Esse medo que faz você ser cauteloso. Esse medo é bom. Esse medo é positivo. O que seria, queridos, de nós? O que seria da raça humana se nós não tivéssemos medo, receio de algumas coisas? Portanto, este tipo de medo, ele nos previne, ele nos protege, ele nos guarda de muitos males. Mas há também um medo negativo, ou seja, o medo que se manifesta dentro dos nossos corações como algo ruim. E este medo ruim, meus irmãos, é o medo que nos paralisa, é o medo que nos impede de avançar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele não é o medo da cautela, ele não é o medo da prevenção, mas ele é o medo do pânico. Ele é o medo que faz com que nós criamos muitos fantasmas que não existem, mas na nossa cabeça nós criamos uma realidade tão assustadora. Na nossa cabeça nós criamos uma realidade tão gigantesca que este medo nos faz paralisar. Este medo, queridos, é o medo que nós vemos na nação de Israel. O medo que fez com que esse povo confrontasse os seus líderes. O medo que fez com que esse povo desejasse voltar para o Egito. O medo que impediu este povo de avançar e conquistar a terra prometida. Por isso eu quero compartilhar com você nesta noite sobre alguns perigos de termos medo. Quero falar com os irmãos nesta noite sobre o medo doentio, sobre o medo negativo, esse medo que nos consome e esse medo que nos paralisa. Quais são alguns perigos deste medo? Primeiro, este medo, queridos, nos faz retroceder ao invés de avançar. Veja o que diz o versículo 2 até o versículo 4 do texto que lemos: que todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e também contra Arão, e toda a congregação lhes disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos no deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos na espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Querido, cuidado com este tipo de medo. Este medo doentio, este medo
paralisante, ele é perigoso porque, ao invés de nos fazer avançar, ele nos faz retroceder. Veja que o povo está com um pavor tão grande, e a fé deles começa a vacilar. Eles ficam tão assustados com aquela realidade, com aquele povo que estava diante deles, da terra prometida, que eles decidem voltar ao Egito, ou seja, voltar à escravidão, em vez de tomarem posse da terra prometida, queridos, que Deus havia prometido a eles. Eles querem voltar à velha vida. O medo, queridos, nos faz perder o foco. Em vez de olharmos para frente, o medo nos faz olharmos para trás. Cuidado, querido. Durante esse tempo, quando é natural que alguns medos tomem conta dos nossos corações, é muito perigoso que você que é um servo de Deus, você que é uma serva do Senhor, perca de vista aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus tem para a sua fé. É importante, queridos, cuidarmos da nossa saúde, é importante lavarmos as nossas mãos, é importante usarmos as máscaras, é importante nos prevenirmos dentro do nosso lar, mas cuidado para você não retroceder no que diz respeito aos sonhos e aos projetos que Deus tem para a sua vida. Querido, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo quando nós devemos nos apegar a Deus e não deixar que a chama da nossa fé se apague. Eu pergunto para você, neste tempo de pandemia, neste tempo de caos social, o medo tem te feito retroceder ou a fé tem te feito avançar? Filipenses, queridos, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Queridos, o medo não pode parar com a nossa fé, o medo não pode nos impedir de orar, o medo não pode nos impedir de ler a palavra de Deus, o medo não pode nos impedir de evangelizar os outros, o medo, querido, não pode nos impedir de crer nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Quantas pessoas, queridos, talvez tenham apostatado da sua fé? Quantas pessoas têm voltado ao pecado? Quantas pessoas têm voltado às velhas práticas da sua vida regressa, do seu passado, porque deixaram de confiar em Deus nesse tempo de crise? Cuidado, querido, o medo é perigoso porque ele nos faz retroceder ao invés de avançarmos. Segundo lugar, por que o medo é tão perigoso? Porque o medo, ele tira o nosso foco de quem Deus é. Todas as vezes, queridos, que esse medo doentio, que esse medo exagerado, paralisante, toma conta do nosso coração, a nossa tendência é perdermos o foco de quem Deus é. Deus fica pequeno demais no nosso coração. O medo cresce, o medo se expande, ele toma conta do nosso ser. É o que acontece com o povo de Israel. Eles parecem se esquecer do poder de Deus. Este povo, querido, que já tinha visto as 10 pragas de Deus sendo enviadas sobre o Egito para amolecer o coração de Faraó. Este povo que tinha contemplado Deus abrir o mar vermelho para que eles pudessem passar em terra seca. Este povo, queridos, que tinham sido guiados por Deus por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Esse povo que tinha experimentado milagres extraordinários,
de ver Moisés subindo no monte, e Deus falando com Moisés, e Deus se manifestando àquele povo. Mas agora, parece que este povo se esquece de quem Deus é. O salmista, no Salmo 121, versículo 1, queridos, ele nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder, e o nosso socorro sempre virá dele. Cuidado com este medo que faz com que você perca o foco de quem Deus é. Deus está no controle da situação, meus irmãos. Todo o domínio e toda a autoridade estão nas mãos do nosso Deus. Esta pandemia, esta situação de caos social tem prazo de validade, tem dia determinado por Deus para terminar. Por isso nós precisamos continuar crendo. Sabe, queridos, quando estamos com medo, perdemos o foco de quem Deus é, nos esquecemos da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Este povo de Israel havia experimentado o maná no deserto. Deus havia sustentado este povo com o maná que caía do céu, e este povo então colhia aquele mantimento. Deus havia alimentado este povo com codornizes, a provisão, a comida, o pão de cada dia. Deus não havia deixado faltar para aquela nação. Quantas pessoas, queridos, estão preocupadas com comer, com vestir em tempo de pandemia? Talvez você que está aqui nesta noite esteja vivendo assim: meu Deus, o que será da minha vida? O que será da minha família? Será que não vai faltar pão sobre a minha casa? Será que não vai faltar abrigo para os meus filhos? Querido, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, dentro da pandemia e também fora dela. Não é porque esse caos econômico começa a se instaurar na nossa nação que Deus vai nos deixar desprovidos. Deus há de te sustentar, querido. Cuidado com este medo que te paralisa. Cuidado com este medo que impede você de contemplar e de adorar a Deus por quem Ele é. Terceiro, este medo também é muito perigoso porque ele gera divisão na vida das pessoas. O medo, queridos, ele não tem o poder de gerar um espírito de unidade. Muito pelo contrário. Quando você olha para o versículo 5 ao versículo de número 9, você vê que Josué e Caleb estão tentando motivar este povo a acreditarem em Deus, a crerem que aquela situação passaria e que as promessas de Deus se tornariam uma realidade na vida deles. Mas este povo está dividido. A Bíblia diz no versículo 10 que eles desejaram apedrejar Josué e Caleb. Pastor, quais são algumas consequências do medo? Primeiro, a divisão. E segundo, a desconfiança. Estes homens não estão acreditando mais na palavra dos seus líderes. Quando estamos com medo, querido, a nossa tendência é não crer em nada. Uma pessoa com medo, ela se torna muito cética, ela duvida de tudo. Aliás, tem gente que ainda não está acreditando que o coronavírus é verdadeiro. Você sabia disso? Há pessoas que acham que tudo isso é uma teoria da conspiração. Há pessoas que não acham que essas notícias são de fato verdadeiras. Porque o medo, queridos, muitas vezes se manifesta
por um sentimento de desconfiança. A gente duvida de tudo. A gente duvida da mídia. A gente duvida das reportagens. A gente duvida daqueles que nos trazem uma palavra de esperança. E eu digo para você, precisamos ter cuidado para não acreditarmos em tudo que ouvimos e em tudo que observamos durante esse tempo. Mas cuidado, querido, para você não se tornar uma pessoa cética em tudo. Porque o medo, ele nos paralisa, ele gera no nosso coração esse sentimento de desconfiança. O medo divide a família, o medo divide o lar, o medo divide as pessoas, o medo faz com que a sociedade se torne polarizada, grupos que se degladiam, pessoas que brigam umas contra as outras. É o que acontece aqui, queridos. Há de um lado o grupo da fé, o grupo do otimismo, com Moisés, com Arão, com Josué e com Caleb, mas há de outro lado o grupo da incredulidade, o grupo que quer retroceder, o grupo que não confia nas promessas e no livramento de Deus. O medo, ele é tão terrível, porque ele gera a divisão na vida das pessoas. Jesus já disse, meus irmãos, que uma casa dividida, que um reino dividido, ele não pode subsistir. Sabe, queridos, uma das coisas que nós mais precisamos neste tempo de pandemia é de unidade. Uma das coisas que mais precisamos nesse tempo de tribulação é estarmos conectados uns com os outros e conectados com aquilo que a palavra de Deus e que a promessa de Deus tem para cada um de nós. O grande problema, queridos, da nação de Israel é que eles se dividiram porque deixaram de observar o que as promessas de Deus diziam sobre eles. Quantas pessoas, queridos, estão entrando em pânico? Quantas pessoas estão entrando em desespero? Quantas pessoas estão cometendo loucuras nesse tempo de pandemia? Porque se esqueceram das promessas do Altíssimo. O nosso Deus, queridos, não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E aquilo que Deus prometeu para o seu povo, Ele há de cumprir. Ele vela pela sua palavra, diz a Bíblia. E por último, por que o medo é um sentimento tão perigoso? Porque o medo nos faz esquecer dos projetos de Deus para a nossa vida. O medo tem este poder de fazer você se esquecer dos projetos, dos sonhos que Deus já decretou para a sua vida. Veja comigo, querido, o que diz o versículo de número 3. Aqueles homens estavam tão assustados. E olha o que eles disseram: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Queridos, o medo deixou a nação de Israel cega. Olha a pergunta que esses homens fizeram diante de Deus: será que Deus nos trouxe aqui para morrermos à espada? Será que a intenção de Deus era nos tirar do Egito, nos fazer caminhar por toda esta terra, para morrermos aqui às margens da terra prometida? Queridos, o medo nos deixa cego. O medo faz com que esse grupo de homens e de mulheres duvidem das promessas de Deus. Eles começam a achar que Deus é mau, que Deus é tirano. Eles começam a pensar que Deus desistiu dos seus projetos. Porque afinal de contas, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus disse a eles que eles haviam de entrar numa terra prometida que mana leite e mel. Mas o medo, queridos, fez com aquele povo que, se eles
se esquecessem dos projetos grandiosos que Deus tinha para a vida deles. Sabe, queridos, o medo é uma das ferramentas mais utilizadas por Satanás para parar o povo de Deus. Por isso, que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu o espírito de medo. Você deve sim ser cauteloso, você deve sim ser prudente, se guardar, se proteger, mas cuidado, queridos, para não pararmos, para não supervalorizarmos demais essa situação, a ponto de nos esquecermos quem Deus é e quais são os projetos que Deus tem para a nossa vida, quais são os projetos que Deus tem para a nossa casa, para a nossa igreja. Queridos, Deus está no trono e Ele continua sendo o mesmo. E eu quero concluir esta mensagem perguntando para você: você se sente como alguém que possui um espírito de medo ou um espírito de poder? Como está, querido, o seu coração nos últimos dias? O medo tem te paralisado? Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, o medo tem te impedido de avançar, de continuar crendo nas promessas de Deus para a sua vida? Que em nome de Jesus, querido, o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre a sua vida nesta noite. E se há no seu coração, e se há no coração da sua família algum tipo de medo que não vem de Deus, o medo doentio, o medo paralisante, o medo que impede você de avançar, que esse medo seja retirado em nome de Jesus. Se há algum espírito de medo que tem te impedido de dormir na noite, de descansar em paz, crendo que Deus é aquele que guarda e cuida dos seus amados enquanto eles dormem, querido, que em nome de Jesus esse medo seja tirado da sua vida e que você tome posse das promessas de Deus para você, para a sua família, para o seu casamento. Sabe, queridos, a vontade de Deus é que nós possamos sair daqui nesta noite nos lembrando de que o nosso Deus tem grandes planos para as nossas vidas, e a única coisa que pode nos impedir de alcançar esses planos, o grande obstáculo, é um obstáculo chamado medo. Não se esqueça, um dos sentimentos que impediram a nação de Israel de entrarem na terra prometida foi exatamente este sentimento. Nós vamos encerrar este culto cantando uma canção, porque eu creio, queridos, que o desejo de Deus nesta noite é lembrar você que os sonhos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, continuam os mesmos. Aliás, a letra desta canção nos revela aquilo que a palavra de Deus afirma, que os sonhos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. Amém, queridos? Então se coloque de pé. Eu quero convidar você a juntos cantarmos esta canção e deixarmos que o Espírito Santo de Deus fortaleça a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus tire do nosso coração todo espírito de pânico, todo espírito de medo excessivo e doentio que possa estar tomando conta do nosso coração. Nós vamos adorar a Deus com esta canção. Depois eu quero orar por você. Ele vai além do que eu posso ver.
Aonde você está agora, querido, eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus em oração, crendo naquilo que acabamos de cantar nesta noite, que o nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus é um Deus de planos, de sonhos. E a palavra de Deus, queridos, diz que o nosso Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele projeta para as nossas vidas, Ele é fiel e Ele é poderoso para, a despeito de toda a adversidade, fazer com que a sua palavra seja realizada e seja cumprida sobre nós. Por isso, coloque a sua vida diante de Deus nesta noite. Você que está aqui neste templo, ou você que está na sua casa, você, querido, que nos acompanha pelas redes sociais, se coloque na presença de Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus nesta noite possa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Que o Espírito Santo tire do seu coração todo espírito de medo, todo espírito de covardia, todo medo doentio, todo medo paralisante, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que aquele medo que te impede de conquistar e de avançar na direção das bênçãos de Deus, que ele seja tirado da sua vida neste momento. Que o Espírito Santo de Deus, querido, que te deu um espírito de amor, de moderação, de poder e não de medo, que esse Espírito tome conta da sua vida, que esse Espírito tome conta do seu coração nesta noite. Ah, Pai, livra o teu povo de todo espírito de ansiedade, livra, Pai, o teu povo de todo espírito de insônia, aqueles que estão travados, aqueles que estão, ó Deus, paralisados, aqueles que estão, ó Deus, neste tempo se enchendo de calmantes, de remédios antidepressivos, porque estão vivendo debaixo do espírito de medo. Pai, tenha misericórdia dessas vidas, conforta, Pai, os nossos corações e faz-nos, ó Deus, nesta noite contemplarmos mais uma vez as tuas promessas. O Senhor é aquele que não muda, o Senhor é aquele que continua sendo um Deus fiel, um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Ah, Pai, livra-nos do espírito de murmuração, livra-nos, Pai, do espírito de medo, esse espírito que fez com que a nação de Israel retrocedesse e não alcançasse, e não vivesse os sonhos que o Senhor tinha para as suas vidas. Dá-nos, ó Deus, um espírito de cautela, um espírito de prudência, um espírito de moderação, mas também um espírito de coragem, um espírito de fé, um espírito, ó Deus, que nos faz caminhar na direção de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fortalece, ó Deus, a fé da tua igreja, fortalece, ó Deus, a esperança daqueles que estão conosco nesta noite, que a despeito das lutas e das dificuldades nós possamos continuar crendo, juntos, unidos em um só propósito, avançando, Pai, na direção das tuas promessas e dos teus sonhos para as nossas vidas. Recebe, Pai, nesta noite a adoração da tua igreja. Recebe, Pai, nesta hora o louvor do teu povo e fica conosco, ó Deus. Leva cada vida aqui em paz para os seus lares e dá-nos uma noite de tranquilidade, uma noite de paz na tua presença. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, querido. E nesse momento você possa tomar o seu assento. E assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Em nome
do nosso Senhor Jesus.